Olá, amigos e amigas da Aberge. É um prazer estar com vocês. A meta desta apresentação é especificamente versar sobre um tema que está realmente na crista da onda, nas evidências do mercado brasileiro, tanto financeiro, quanto bancário, quanto também dos indicadores de comportamentos, de atitudes em relação ao mundo das loterias, das apostas e, sobretudo, das bets. Então, o nosso tema hoje está muito associado ao impacto das bets na saúde financeira dos brasileiros. Mas, para tratar esse assunto complexo, vale a pena dar uma olhadinha um pouco nessas variáveis macroeconômicas, dessas variáveis mais agregadas do mercado de apostas existentes no Brasil. Vale a pena entender um pouquinho como isso pode afetar os brasileiros e quantos são eles nesse grande mercado. Também merece atenção e tomar bastante cuidado o que isso significa em termos de compromisso na renda dos brasileiros. Até porque diversas entidades nacionais estão preocupadas justificadamente com o assunto, tais como o Banco Central, a Confederação Nacional de Comércio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Há estudos muito sérios do conjunto de bancos que desejam também, quando estaduais, atuar com o mercado de apostas, de loterias, de bets, de jogos variados. E há um ingresso muito grande também de organizações internacionais, estrangeiras, que querem obter, através das loterias e das apostas, um conjunto de recursos significativos. Não bastasse isso, este mercado tem representado também uma alternativa possível para a arrecadação adicional, criativa, de recursos por parte das unidades federativas dos estados do Brasil e do próprio governo federal. O governo federal está notando de que seu grau de liberdade para aumentar os impostos, para elevar a arrecadação federativa, é cada vez menor. A carga fiscal no Brasil já chega, segundo o IBGE, a 36% do produto interno bruto. Então, de fato, o Estado tem muito dinheiro, mas ele é insaciável e ele deseja mais. E ainda por cima, ele sofre por não criar as reformas devidas, necessárias e bem mais aprofundadas com a urgência que temos, aquilo que nós podemos chamar de déficit crônico, contínuo e epidêmico, para não dizer endêmico, do Brasil, que faz com que a nossa dívida interna pública mobiliária suba e vá crescendo cada vez mais, colocando uma grande questão. Seremos a médio e longo prazo capazes de pagar tamanha dívida? É possível rolá-la eternamente? Então, mais uma fonte de arrecadação surge através destes mercados de apostas, de bets online, e é sobre isso que a gente deseja tratar. Mas também existe uma questão: como isso afeta os indivíduos? Como isso afeta as famílias? E é possível, se isso se torna um vício, sair desse vício? E esse vício está afetando a quantos brasileiros? O Ministério da Saúde tem políticas adequadas para evitar esse vício? Porque há outros, como o do tabagismo, que foi sumamente bem combatido e faz com que hoje no Brasil nós tenhamos uma pequena quantidade de fumantes relativos àquilo que havia nos anos 70, 80, 90, 2000. E há também a questão do alcoolismo, que também é um vício terrível e que foi muito bem e está sendo muito bem combatido no Brasil. Será que nós, brasileiros, somos capazes de encontrar também uma fórmula que até o mundo inteiro está buscando no mercado das bets, das apostas, das loterias, para fazer com que as pessoas não se viciem, gastando dinheiro que não têm, ou gastando uma parte do dinheiro de recebimentos variados, até como do Bolsa Família? Será que nós temos condições de colocar controles adequados para que os jovens do Brasil não se vejam a toda via instados com vontade de apostar, de gastar, e daí então, em algum momento, encontrarem-se endividados ou sem capacitação para evoluir financeiramente, não podendo gerar uma vida normal comum? Essas perguntas que eu gostaria de lhes passar agora e que necessitam, certamente, na nossa programação, de variadas respostas. Não são fáceis de obter diversas estatísticas comportamentais sobre o mercado de apostas no Brasil. A rigor, uma boa fonte corresponde à do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que molda e realiza a POF. E a POF é muito importante, porque ela é a pesquisa dos orçamentos familiares. Na verdade, ela deveria ser, de preferência, bianual e necessitaria ter um orçamento parrudo significativo. Infelizmente, praticamente,
A última das grandes POFs brasileiras parou em 2017 e 2018. Então, estamos esperando com uma certa ansiedade e boa vontade que o governo federal apresente uma nova POF, de preferência entre 2024 e 2025, que inclua também esta rubrica que já está sendo conversada sobre quanto se gasta em apostas no Brasil. Se você der uma olhada na fonte IBGE-POF de 2002-2003, você também encontrará que o peso relativo na despesa média mensal individual dos brasileiros em jogos e apostas era para homens de 0,6% e para mulheres de 0,4%. Ou seja, os homens tendem e tendiam a apostar um pouco mais de sua despesa mensal individual acima de 16 anos, especificamente dada a sua renda mensal. Se olharmos para o perfil dos apostadores, que é uma questão também bastante importante, notaremos que em loterias no Brasil, e segundo dados do terceiro prêmio SECAP de loterias, tanto isso é importante de notar, não jogam na época, no ano de 2019, 148.797.000 brasileiros. Jogam uma modalidade de apostas, sobretudo oriundas de jogos quase que monopolísticos da Caixa Econômica Federal, 4.861.000 brasileiros. Jogam duas modalidades, 772.000 brasileiros. E quanto mais jogam modalidades, mas se tornam potencialmente viciados e mais dependentes ainda da esperança de ganhar algo que tem uma probabilidade baixíssima, quase nula, de ganhar de fato. E isso leva a 3 modalidades com 155.820 brasileiros fazendo apostas, com 4 modalidades à época, 45.713 apostadores e 5 modalidades, o que é inacreditável, temos também 9.634 pessoas. Ora, você pode ver, então, que a grande maioria dos brasileiros não joga. A grande maioria dos brasileiros não aloca seus recursos para jogos. Mas há, sim, um público bem significativo de praticamente 6 milhões de brasileiros à época, entre 2017 e 2018, que coloca uma parte do seu recurso e que faz com que isso alimente na tradicional série de grandes jogos administrados pela Caixa Econômica Federal, um banco federal de altíssimo nível, a Mega Sena, a Dupla Sena, a Lotomania, a Loto Fácil, a Quina, a Loteca, o Loto Gol e assim por diante. A maior parte das apostas hoje oficiais no Brasil acabou se concentrando, de fato, na Mega Sena, com 3.257.000 apostadores naquele período, 2017 e 2018. Não que não haja também gente que aposta significativamente na Loto Fácil, que tem um número impressionante também de 799.443 apostadores. Mas como você pode ver como um todo, as apostas são particularmente significativas na Mega Sena. Não há estatísticas sobre o jogo do bicho, não há também estatísticas significativas sobre apostas online. Ora, elas dispararam ultimamente, quanto mais com a Covid aparecendo, as pessoas morando em casa, a depressão, a insatisfação, o desemprego, a busca por algum trabalho, a busca por algum lazer extra, acabou motivando também inúmeras pessoas para fazerem apostas. Aonde é que elas ocorrem, sobretudo, regionalmente? Se nós olharmos para o mapa do Brasil, vamos notar de que, por sexo, os apostadores 73% são homens e 27% mulheres. Notaremos que, por grupo de idade, sobretudo, são pessoas entre 50 anos e 64 anos que apostam mais, 38% da amostra. Se nós olharmos especificamente para os jovens, entre 18 e 29 anos, encontraremos 10% do total como apostadores, mas 35% têm entre 30 e 49 anos. Portanto, é importante notar de que a grande massa de praticamente, pode-se dizer, 73% de apostadores tem exatamente a idade no trabalho, a idade na época mais produtiva de suas vidas frequentemente, que está entre os 30 e os 64 anos. Certamente que os jovens mais jovens ainda também têm muita idade produtiva. Aqueles que têm acima de 65 anos são 17%. E olha só, aonde se aposta mais? Claro, onde o país é mais rico, onde o produto interno bruto é maior. Leia-se, na região sudeste do Brasil, com 47% dos apostadores. E aí, 21% deles estão no Sul Maravilha. E a seguir
vem o Norte, com 17% Nordeste, e Norte 4%. No Centro-Oeste, 11% dos apostadores. Então, isso aqui nos permite visualizar claramente de que, onde nós temos a maior parte do PIB, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, e no Sudeste também incluamos o querido Espírito Santo, é onde mais sucedem as apostas. Isto precisa ser melhor conhecido e ordenado. Vejamos, eu tenho realizado diversos tipos de estudos a respeito deste mercado e tenho constatado, mediante o uso de dados econométricos para o período 2010-2024, que, não há dúvidas, as três grandes variáveis que determinam as apostas convenientemente no Brasil, do ponto de vista mais concreto, mais palatável, mais quantificável, são a renda per capita das pessoas. Então, quanto mais a renda per capita sobe, mais elas tendem a apostar ou a reservar uma parte dos recursos em apostas. Quanto mais elas recebem algum auxílio, como uma Bolsa Família, mais elas se veem propensas a apostar. Segundo, o prêmio. Quanto maior é um prêmio, mais atraente ele é para que aumente o número de apostadores. E, sobretudo, se existem reapostas, não apareceu vencedor para o prêmio máximo de uma Mega-Sena. Logo a seguir, na reaposta, aparecem mais apostadores, porque o prêmio atrai ainda mais. Então, o valor das apostas crescente aumenta e acumula ainda mais o número de apostadores e de premiações atraentes. E terceiro, o imposto. Se o imposto é pequeno, ele é mais atraente para a administradora da loteria, assim como também gera maiores margens de retorno para a companhia, então ela deseja mais oferecer também prêmios maiores. Agora, quando o imposto sobe, a margem da empresa lotérica pode cair, da concessionária também, e, sobretudo, o imposto arrecadado crescente e maior reduz a capacidade de premiação, então inibe a vontade de criar as apostas. Agora, o importante é que o imposto é uma maneira de arrecadar recurso que todo governo atualmente deseja ver para si. É importante nós notarmos que diversas entidades no Brasil, justificadamente, desejam e querem questionar a evolução deste mercado, porque nós estamos tratando de dinheiro, nós estamos tratando de grandes cifras, e os valores são muito significativos. Eu retornarei a eles de várias formas. Mas vejam, um estudo recente da Confederação Nacional do Comércio sobre o impacto das bets, que foi encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, manifesta a preocupação dele a respeito deste grande tema. E essa pesquisa diz assim: há 1.300.000 brasileiros que estão inadimplentes. Isso pode ser em boa parte por causa das apostas em cassinos virtuais. Ora, esses apostadores já teriam gasto mais de 68 bilhões de reais em jogos. Isso é muitíssimo dinheiro. Estamos falando de 13 bilhões e 300 milhões de dólares aproximadamente, o que é realmente uma massa de dinheiro muito significativa. E daí então o comércio seria aquele que enfrenta um prejuízo anual acumulado de 117 bilhões de reais como decorrência desse cenário e dessa situação. Não é nada trivial acreditar de que haja um crowding out effect entre lazer, recursos que vão e são destinados da renda pessoal para lazer, e daí então aumentando o volume para lazer, reduzindo para alimentação, para vestuário, para alocação de bens que melhorarão a sua residência, e assim por diante. É muito comum que, frequentemente, a verba das famílias alocada numa rubrica destas, que também faz parte das pesquisas da POF, acabe de fato sendo transferida intra-área de lazer com menos, digamos, esporte para mais atividade online, sobretudo quando na Covid acontecia o isolamento social. Mas as pessoas voltaram à rua. As pessoas estão, de novo, desejando atuar mais ativamente em suas sociedades e coletividades, se apresentando umas às outras. Então, este tipo de alegação pode ter fundamento, mas teria que ser estudado com enorme profundidade. As evidências ainda não são claras a respeito. Mais ainda, claro está que isto leva, dada a preocupação
do comércio em perder o seu quinhão, que é essencial, a revisar também a constitucionalidade de certos tipos de legislações. Então, a lei número 14.790 do ano passado, 2023, que é conhecida como a lei das BETs, pelos seus desdobramentos, pelas suas implicações socioeconômicas, é que necessita também ser cuidadosamente estudada e conhecida, para termos certeza de que ela está realizando convenientemente o seu papel. A regulamentação para todos, conveniente, correta, racional, justa. Temos aqui um quadro, uma tabela resumida de dados e de levantamentos que são feitos por conta de informações oriundas do Ministério da Fazenda, da Caixa Econômica Federal, do IBGE e realizados pelo Programa de Estudo dos Estados e Municípios da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou me concentrar, sobretudo, em 1 ou 2 anos, para que o assunto possa ser acompanhado com uma certa facilidade por você e entendamos, então, do que estamos tratando e de que magnitude estamos versando. Em primeiro lugar, notem de que o salário mínimo de referência é importante para todos nós, porque a gente sabe que, segundo dados do IBGE, recebem até 2 salários mínimos, pelo menos 52% dos brasileiros. Então, como a grande maioria tem uma renda realmente muito, muito baixa, e também uma grande parte dos brasileiros hoje depende também do Bolsa Família ou de outros tipos de assistência, cabe também verificar se sobre essa base existe de fato condição de fazer gastos e quanto a esse gasto especificamente. Pois bem, se o salário mínimo em 2018 era de R$ 954, ele saltou em 2022 para R$ 1.210. Em 2023, podemos afirmar que está muito próximo dos 1.295 e em 2024, 1.366. Ora, esses valores, eles são uma base de referência para a grande maioria da população de renda baixa. E, frequentemente, é essa população que guarda na esperança de um ganho, de muita baixa probabilidade, uma parte da sua verba para fazer apostas. Mais do que isso, com a carga fiscal no Brasil, ao analisarmos o valor total dos impostos pagos sobre o total da produção nacional medida pelo Produto Interno Bruto, notaremos que essa carga em 2018 era de 33,15%, e saltou em 2024 para 35,1%. Ou seja, ela é elevada e apresentou um crescimento. O Estado possui um volume de recursos gigantesco para administrar e, mediante eles, há de fazer políticas públicas adequadas para conciliar todos os interesses dos cidadãos e criar condições de maximizar o bem-estar social para todos. Isto não é fácil, porque todas as áreas sociais necessitam de recursos e desejam um quinhão para si. A população brasileira como um todo, ela chega a 212 milhões de habitantes em 2022 e a sua renda média per capita, que não é grande coisa como estatística, porque a nossa distribuição de renda é muito ruim, chegou naquele ano a bem próximo dos R$ 45.393. Bem próximo, digo, porque esses valores ainda são submetidos a certas revisões. E aí é que entra uma questão interessante. O percentual de apostadores em loterias variadas, com idade superior a 18 anos, correspondia a 20,31, ou seja, a um número muito, muito, muito baixo de apostadores como um todo no nosso país. 20,31% dos brasileiros fazendo apostas de vez em quando ou numa modalidade, como nós vimos. A população acima de 18 anos que pode apostar, a rigor, de fato, representa um agrupamento relativamente pequeno de apostadores efetivos, contínuos, com mais de 3 apostas por mês no Brasil. É só 1,74% dos brasileiros. E o dito ticket médio, ou gasto médio anual dos gastos em apostas lotéricas desses brasileiros com mais de 18 anos, chega a R$ 621
R$ 1,89 no ano de 2022. Ora, este é um número relativamente baixo, se você pensar bem que você tem essa renda média per capita do brasileiro de R$ 45.393 para o mesmo ano. De um ano para o outro, no ano 2023, esse ticket médio subiu de R$ 621 para 641 em 2023. Então, há um acréscimo, mas também lembremos de que houve uma retomada da economia do Brasil. E em 2024, a projeção desse valor é para R$ 648,86. Então, o brasileiro aposta um pouco mais na medida em que a renda sobe, na medida em que o crescimento econômico se faz sentir. E este ano a previsão do Banco Central de crescimento do Produto Interno Bruto está próxima dos 3,2% a 3,5%. Então não é um crescimento tão significativo este do ticket médio, nem tampouco do número de apostadores, que parecem como dados bastante estáveis. Por fim, ainda, em relação a estas estatísticas, vale a pena você reparar e olhar no quadro. Note que no quadro a arrecadação total de jogos e apostas federais no Brasil, um dado que poderíamos chamar de proxy, pula de 15 bilhões no ano de 2018 para 21.424 milhões em 2022 e em 2024 para 22.582 milhões. É um mercado grande, é um mercado significativo, é um mercado marcante, mas é de se esperar que, dada a magnitude do tamanho do Brasil, lazer através de jogos vá se expandindo e crescendo e, do ponto de vista estatístico, enfatizo, dos dados oficiais, não esteja representando nem ameaçando tão significativamente os orçamentos familiares como se pensa. Enfim, estes são os elementos todos que nos permitem visualizar como é importante administrar bem a si mesmo e administrar bem aqueles que fazem bets, para não criar problemas de saúde financeira em cada um de nós e em cada um dos brasileiros. Se isto de cá ajudou um pouquinho para melhor entender este gigamercado de apostas que, sem dúvida alguma, continuará florescendo, mas que necessita ser melhor conhecido, fico muito feliz. A Aberge sempre está preocupada também com educação em saúde, com educação em finanças, com associação desses dois elementos e muitos mais, para que todos progridam e encontrem o seu sucesso com prazer de vida pessoal. Tudo de bom para vocês, muito sucesso!